Olá, meus amigos da Log Brands, estamos começando mais um programa Log Brands e olha só, hoje com um bate-papo muito legal com um especialista de logística, com experiência, assim, de longas datas, mas principalmente aqui muitos insights, informação e, claro, o conteúdo que vai te ajudar a tomar decisões e andar no caminho da logística. Um minuto só, estamos voltando. E voltando ao programa Log Brands, estamos aqui hoje com o Leonardo Campos, nosso parceiro que a nossa agenda sempre de logística, se um dia bater as agendas tem algo errado, né? Leonardo Campos aqui, seja bem-vindo ao nosso programa Log Brands, Leonardo. Obrigado, Eurico, obrigado a todos. Muito bom estar aqui participando desse bate-papo. É um prazer estar com todo mundo da Log Brands aí. Legal. Bom, Leonardo, para estar com você aqui hoje, eu sei que teve uma movimentação muito grande na sua agenda. Primeiro, obrigado por estar aqui conosco. Bom, eu quero ouvir um pouco, porque eu sei que você tem uma trajetória muito interessante aí dentro do segmento logístico, já passou em algumas empresas, inclusive tivemos a alegria de trabalhar nas mesmas empresas, claro, em tempos diferentes. Me conta um pouquinho da tua história e que é o Leonardo Campos hoje para todo o nosso segmento de logística aí. Não, legal. Logística, sim, né? As agendas são complexas, né? Tem que ter paixão mesmo e gostar, porque a dedicação é total, né? Verdade. Eu tô fazendo 25 anos de logística, né? Comecei em 98, na realidade, numa indústria de álcool, né? Uma destilaria lá no Nordeste. Pelo sotaque dá para todo mundo ver que eu sou recifense, né? Como Tô radicado internacional ali. Tô radicado em São Paulo há 9 anos, né? Vim pela logística para São Paulo. E aí nessa destilaria de álcool, eu brinco que na época não tinha CD, era depósito, né? Verdade. Não tinha logística, era operação que tentava não atrapalhar, né? E aí lá eu fazia toda a parte de compra, assim, 20 mil SKUs e cuidava do almoxarifado, né? Na época, a usina é 6 meses moendo e 6 meses sendo reconstruída, né? Fazendo manutenção. Hoje até consegue ter mais de uma safra, mas nessa época, e principalmente no Nordeste, por causa da topografia, era complexa. E foi aí onde eu iniciei, uma experiência super legal. Depois era um arrendamento, esse arrendamento finalizou, eu fui para uma transportadora. Então depois, minha segunda experiência como logístico foi em transportes, que é uma coisa importantíssima, está totalmente interligado, logística e transporte. Né? Fui para o outro lado da mesa e isso é uma coisa... Eu trabalhei também no Rapidão Cometa, que hoje é FedEx. E aí isso que você falou é super interessante. Realmente, quando você está do lado do embarcador e depois vai para o lado do transportador, você consegue entender todas as dores e também, com isso, ter a solução, né? Exatamente. Então, a experiência no Rapidão Cometa também foi extraordinária, até porque, na época, a gente estava com a consultoria do Vicente Falcone. Então, assim, um mestre, né, em consultoria, PDCA, causa raiz. Então, foi uma escola muito boa. Lá no Rapidão, também a gente atendia Natura, Boticário, VEG, né? Então, você imagina que a gente fazia coleta da L'Oréal e ao lado um motor VEG, né? Nossa. Ao lado um equipamento da Samsung de $150 mil de laboratório, né? Então, assim, uma escola muito boa, muito desafiadora, né? E trabalhando sempre buscando nível de serviço, que a transportadora, o contrato dela é nível de serviço, né? E aí, em 2006, eu entrei no varejo, onde estou 17 anos, né? Então, assim, se logística é uma coisa dinâmica, logística no varejo é... É verdade. É uma adrenalina a mais, né? Total, né? Então, assim, lá em Recife, entrei num varejo chamado Eletroshopping. Era uma rede de varejo que estava iniciando também. E o varejo, quando ele está iniciando, todo o capital de giro ele é feito para ganhar capilaridade, né? Sim. Ou abrir loja, ou comprar rede. E a gente teve um desafio muito grande para colocar essa operação e seguir essa velocidade, né? O varejo de eletrodoméstico e imóveis tem a complexidade, né? E como você também trabalhou, né? Tokstok e Etna, o móvel é uma coisa super complexa para você fazer entrega, né? Diferente. Mas o desafio que você quer entregar e montar ainda, piorar. E quando a gente fala Tokstok e Etna que monta simultaneamente a entrega, né? Então aí é que a complexidade aumenta, porque tem que ter a produtividade do transporte junto com a montagem. Mobilidade, né? Montagem, que coisa louca. Então, assim, um exemplo da dificuldade que é a logística no varejo desse é que quando você está recebendo um caminhão de imóveis, você está num CD com o nível do caminhão para a doca, né? E quando você vai fazer essa entrega na casa do consumidor final, o caminhão tem 1,60 m de altura e esse produto desce para o chão para depois
não cabe no elevador, sobe na escada, então o índice de avaria era muito grande. Então você tem que ter um treinamento para esse entregador e para essa equipe de montagem gigantesco para minimizar o impacto para o cliente, né? Exato. Porque o cliente, quando faz uma aquisição no varejo, ele está aqui adquirindo um sonho, né? Um bem de consumo que ele muitas vezes está financiando, está parcelando, está tendo dificuldade em comprar, mas ele quer realizar aquele sonho, né? Então, eu lembro hoje em dia, quando a gente pensa lá atrás, em 2006, quando a gente começou essa batalha, que a gente já tinha o Customer Centricity, que hoje é muito utilizado em moda, mas a preocupação da gente é atender o cliente. E a preocupação era muito com o cliente para não ter a reclamação, mas era mais com o retrabalho, né? Porque na dinâmica do varejo e da logística, se você começa a ter muito retrabalho, a produtividade cai, né? Eu sempre falo com o time, uma entrega que você deixa de fazer é uma que você deixa de produzir, que se torna duas para serem refeitas, né? Então vamos sempre finalizar com um bom nível de serviço essa primeira entrega para conseguir tirar da fila e fazer a produção, né? Que a ideia sempre é ida, né? Nunca volta, Nunca volta, né? Até porque é um calo, né? Principalmente no B2C, no e-commerce principalmente, a reversa, né? São poucas as transportadoras que têm a expertise de ir na casa do cliente, recolher o produto da forma correta e trazer, né? Até o próprio cliente também não está acostumado também a fazer a reversa, né? Ele não sabe nem como preparar para voltar, né? E hoje o percentual gigante da população mora em prédio, né? Então, assim, a maioria dos condomínios, ele recebe o pacote e você coleta lá, mas um pacote que não está embrulhado para esperar uma pessoa para entregar, ele tem que fazer o reverso mesmo. Uma coisa é chegar no seu apartamento e dizer assim, tem uma encomenda para o Eurico. Isso. Outra coisa é chegar o motorista e dizer assim, tem uma encomenda para eu pegar do Eurico. Perfeito. Então, assim, tem os pacotes que ele recebeu, com os pacotes que ele vai devolver. Então, nem todo condomínio quer e a produtividade da transportadora cai muito e ela acaba colocando produto novo com o produto que vai ser revertido. Então, é super complexo. Isso é um calo ainda que atualmente eu luto muito com as transportadoras, busco transportadoras que fazem um checklist, uma conferência, ou que tem uma embalagem, né? E também gosto de utilizar muito o código de postagem do Correios, porque aí quando o cliente vai postar, o Correios tem um mínimo de exigência de um empacotamento melhor, né? Mas aí voltando lá a 2006 nesse varejo, que era o meu início da experiência e esse nível de serviço muito necessário que era feito para os clientes, a gente tinha um depósito na época, né, que eu sempre brincava, né, e como eu lhe falei no começo, né, no varejo dizia assim, o cara que opera, ele é um cara que só gera problema e atrasa. Então foi aí que eu disse, não, a gente tem que começar a mudar isso, né, a gente tem que começar a ser uma pessoa que contribui com o crescimento, rentabiliza isso, e hoje a gente logística sempre foi visto como custo, né? Sempre custo, né? A pandemia, graças a Deus, né, deu 1 milhão a mais de trabalho para a gente, mas fez com que esse reconhecimento acelerasse. E hoje a logística, ela é comprovadamente um alavancador de venda, né? Com certeza. E rentabiliza, né? Então, assim, lá a gente tinha um CD que ele era totalmente blocado. E aí eu disse, não, a gente tem que verticalizar isso, até porque a gente vai ter que endereçar esse CD e o desafio é grande. E aí uma jornada que a gente fez, né? Claro que tudo que eu estou falando, a gente tem que formar um time, né? Ter um time que busque junto com você a excelência, né? Eu sempre falo que eu tento trazer os melhores profissionais para trabalhar comigo e que eles sejam até melhores do que eu, né? Se hoje eu sou o líder deles, é por alguma habilidade específica ou até por uma oportunidade que eu tive, né? Mas quando você está com os melhores do seu lado, com certeza o seu resultado vai ser melhor, né? E aí a gente tinha um desafio que era verticalizar esse CD numa operação 24 horas. É o desafio mesmo. Então eu lembro que a gente operava durante o dia, à noite a gente separava uma área do CD, tirava todos os produtos de baixo, subia a estrutura porta-pallet, colocava os produtos embaixo, mas não podia ainda armazenar, porque ela tinha que depois alinhar para chumbar. Você não podia colocar o produto. Então eu ficava perdendo área à medida que ia armazenando. Quando acabava uma rua que era chumbada, então você imagine que essa época você foi pinta sofrida. o cabelo, né? Você pinta o cabelo no mínimo, porque, cara, isso dá muito dor de cabeça e cabelo branco. Eu tenho sorte só com o cabelo, porque nessa época o sofrimento foi grande. A gente trabalhava 13, 14 horas por dia. Me fale, cara. Eu tinha 2 gerentes, né? Então, assim, um dos gerentes eu digo, esse você vem comigo e a gente vai ficar rodando. Entra um e sai outro para conseguir tocar a equipe. E conseguimos verticalizar um galpão de 18 mil metros
só trabalhando à noite, só verticalizando à noite. Então, assim, e com isso a gente, Caramba. em 2008, implantou um WMS, e aí a produtividade tem a curva de aprendizado, claro, né? Mas aí depois a produtividade em localização de produto, em inventário, né? Eu digo assim, o caixa de uma empresa de varejo está grande parte no banco e a outra metade está dentro de um CD, né? E se você não tem essa curacidade na mão, se você não tem seu estoque bem controlado, e aí vai para o cliente novamente, né? Se você tem furo do estoque, você vende e não entrega, problema para o cliente. Aí vem o CX, o CS lá na tua cola, né? E aí você perde o Customer Centricity, né? Então, em 2010, essa empresa lá do Nordeste, a Eletroshopping, ela foi comprada pelo grupo Máquina de Vendas, que era Ricardo Eletro e Insinuante. Tinha a Citylac também, que era Norte, Centro-Oeste. E eu fui convidado para assumir a logística a nível nacional. Foi quando, em 2014, eu vim para São Paulo para assumir a logística nacional do grupo Máquina de Vendas, que depois ficou só conhecido como Ricardo Eletro, mas eram 5 bandeiras, né? E esse foi um desafio super legal. Tínhamos 20 CDs. Nossa, né? Desafio mesmo, hein? 20 CDs. Brasil Uma todo. operação. E aí, como eram 5 bandeiras diferentes, tinham bandeiras que tinham frota própria, exemplo dessa Eletroshopping, que a gente trabalhava com frota própria, né? E tinha a City lá, também tinha frota própria, e tinha Ricardo Eletro, Insinuante, e depois foi adquirida a Salfer, que era Paraná e Santa Catarina, que tinha terceiros, né? Então você administrava motoristas próprios, transportadores terceiros. Mais uma vez o cabelo não ficou branco. 5 WMS diferentes, 5 RPs diferentes. Uau. Né? E você imagina, eu tinha 3.800 pessoas subordinadas diretamente a mim. A empresa tinha 30 mil funcionários, né? Na época, a Casa Bahia era a maior empresa de varejo, nós éramos a segunda e a Magalu ainda era a terceira. 800 e pouco motoristas, 1.100 montadores, que você conhece bem. Nossa. Só que aí eu tenho uma estrutura legal, volto a falar de time, né? Você tem que ter um time muito bom. O Felipe Trigueiro, que é um colega nosso, fazia parte da minha diretoria, cuidava da Eletroshopping, da Insinuante e dessa parte de Norte, Centro-Oeste, Citylar. E o Luiz Abílio Júnior, que eu tinha trazido da Casa Bahia, cuidava dessa parte de montagem, assistência técnica, né? Que esse varejo de eletrodoméstico tem muita assistência técnica, né? Então, dentro da operação logística, em alguns CDs, a gente monta uma estrutura para a Samsung tem uma parte de assistência técnica, a LG tem uma parte de assistência técnica, a Mundial tem uma parte de assistência técnica dentro da operação para fazer essa reposição de peças, conserto de produtos, porque imagine, num volume de uma empresa que vende 10, 15 bilhões, se você vai fazendo esse envio para assistência técnica externa, você tem que ter um controle gigantesco. É isso aí. Verdade. E aí você manda um lote e recolhe infração, aí que o controle quadriplica, né? Não tem controle, né? Então a gente prefere fazer essa assistência técnica todo dentro, né? E aí o grande desafio na máquina de vendas foi o tombamento desse todo framework de CNPJ, de sistemas, né? Então optamos por um WMS único, né? E fomos fazer toda essa virada do WMS. E você imagina nessa época, um exemplo, Pernambuco. Pernambuco tinha Eletroshopping, tinha Insinuante. O cliente que comprasse na rede que era do mesmo grupo acabava recebendo um produto de um CD e um produto de outro, porque os CNPJs eram diferentes. Então a gente foi fazer o tombamento desse CNPJ, tombando o CNPJ, tombava o RP e logo depois tombava o WMS. Uau! E aí nós fizemos um grupo que saiu viajando o Brasil. Nesse momento, a gente fez junto com a equipe fiscal da empresa um estudo de footprint de CDs, porque eu tinha 20 CDs, mas como eu falo, Pernambuco tinha um da Insinuante e um da Eletroshopping, mas com o tombamento do CNPJ eu tinha a opção de escolher só um e aí unificava os estoques, né? Quando eu dou exemplo de Pernambuco é tranquilo porque os dois eram na mesma cidade, mas aí eu tinha, por exemplo, um CD no Ceará e um CD no Maranhão, então a gente via fiscalmente, substituição tributária, a distância geográfica, junto com o fiscal eu fazia essa conta e a gente fazia a opção do CD. E aí fazia todo o tombamento do CNPJ, do WMS. Fizemos um grupo de 15 pessoas que viajou o Brasil todo para tombar esse sistema, para dar o treinamento do WMS e para depois passar para o outro, né? Então ficamos 3 meses peregrinando por esses CDs, encerrando 20 CDs. 20 CDs, Tínhamos CD em Manaus, né? E tínhamos CD em Joinville.
Era quase do Oiapoque ao Chuí. Nossa, rapaz. E eram muitas culturas diferentes, né? Muito. Então, assim, na máquina de vendas, a gente fez um plano que era legal, que uma vez a cada 3 meses, todos os gestores de CD se encontravam em um único CD, porque mesmo você estando numa gestão única, numa liderança única, com um sistema único, acaba que alguns procedimentos, alguns processos, eles se diferem um pouco, né? Então, a gente juntava todos. Primeiro, a gente fazia a apresentação de todos os gestores e depois ia fazer uma volta no CD. E aí, dentro dessa volta, a gente tinha vários insights legais, né? Vou dar um exemplo de coisa simples, de fazer um suporte com um cavalete em diagonal, com espuma de colchão reutilizável para botar tampo de mesa de vidro. E aí, depois, um teve a ideia, por que a gente não faz, então, um pallet com rodas, porque aí circula no recebimento e no armazenamento fica mais prático, né? Então a gente tinha essas reuniões trimestrais para ter esses insights. Depois tinha uma votação para ver se esse insight, essa ideia era válida. Se fosse válida, ela tinha que ser aplicada no manual a nível nacional e implantada a nível nacional, né? Então com isso a gente ia ganhando muita qualidade na operação e também unificando as culturas, unificando os times, né? As pessoas conhecendo. Imagine uma pessoa que era gestor de um CD em Manaus, a oportunidade de ir para Joinville era rara, né? E ele ia a trabalho para conhecer uma outra operação, outra cultura e o modelo de entrega, né? E nessa operação, né, do Grupo Máquina de Vendas, a gente tinha também uma operação extraordinária que eu chamava o Mundo Paralelo, né? Eu tinha 20 CDs, mas um dele era único para o e-commerce. Então, era o único CD em Contagem, né? Esse CD tinha um diretor exclusivo para esse CD, uma equipe de gerência exclusiva para CD, porque a gente movimentava 100 mil SKUs, uma média de 30 mil pedidos por dia lá. Então, você imagina... Era os 20 num só. Era os 20 num só, né? Porque, assim, uma Magalu, uma Via Varejo, uma Ricardo Eletro, ela na loja física, ela vende o quê? Eletroportáteis, celular... linha marrom, algum desses produtos, né, eles saem 100%, compra e leva. O que é que a gente entrega? Refrigerador, fogão, colchão e todos os móveis, porque são produtos de alta volumetria, ninguém vai levar na hora. Então a operação desses 20 CDs, ela era basicamente de B2C, entrega ao consumidor final, de quê? Móveis, refrigerador, fogão, produtos de alta volumetria, né? Uma coisa super específica e com poucas transportadoras que sabem fazer esse tipo de entrega, até porque ela é menos produtiva, né? Se você sai com courier, pacotinhos até 10, você leva 200, 300 num VUC. Se você sai com esse tipo de produto, ele vai levar 17 entregas, 20 entregas, 25 e nem entregas. Nem todo transportador quer fazer isso, né? A produtividade é menor, tem que levar para casa do cliente, né? E também a mão de obra, né? Voltando ao exemplo do seu condomínio, né? Eu deixo um celular na sua portaria, mas não deixo um refrigerador. Nenhuma portaria fica com refrigerador. Então tem que entrar, subir. Então é muito mais morosa, muito mais trabalhosa, assim como o móvel. Já no e-commerce é o contrário. A gente fazia 30 mil pacotes por dia, mas assim... celular, brinquedo, pneu, a gama de SKU era gigantesca, né? Então a gente tinha o transportador do pesado, o transportador do courier, eram 100 docas para operar esse CD, um CD 24 horas, né? CD com esteiras, o CD automatizado, com todos os tipos de empilhadeira, né? Então clamp para pegar refrigerador, né? Mesa retrato, empilhadeira a gás para pneu, selecionadoras para... Você tinha uma operação mundial dentro de vários CD, de um CD. É por isso que o apelido era Universo Paralelo, né? Porque ela era completamente adversa, né? E aí, em 2018, né? A gente estava conversando antes aqui em off, eu fui convidado para ir para a Tokstok, por onde você passou também. Na época, uma parte da empresa já tinha sido vendida para o Carlyle e o Luiz Fázio foi presidente do Carrefour e da C&A, estava lá e me convidou para participar desse desafio, né? Lá foi uma coisa muito legal porque estavam iniciando o tombamento do e-commerce, né? Então estavam mudando a plataforma lá, tinha um novo gestor do e-commerce lá também e eu fui, e então assim, ele tinha a Tokstok, né? Uma empresa super conhecida, né? Móveis de alto nível, decoração, tinha muita a venda focada em loja física. Sim. E nesse tipo de entrega que a gente falou e que você conhece muito bem, que é
Você compra um móvel, compra um estofado, recebe na sua casa, simultaneamente o montador já está lá, Já tá monta, lá. deixa tudo pronto, entrega, né? Só que a Tokstok, ela tem 30 mil SKUs e muito desse é o quê? É taça de cristal, é copo, é um quadrinho, né? Então, que é produtos facilmente e altamente vendáveis no e-commerce, né? Foi quando estava mudando a plataforma do e-commerce lá para a Vetex e começou a alavancar a venda, né? Eu lembro muito bem que quando eu entrei, o e-commerce era a 12ª loja, né? Com 6 meses, ele era a soma das 8 primeiras lojas. Uau, que mudança, hein? O e-commerce crescia 100% ao mês, né? Então, assim, quem é que tem que Nossa. acompanhar isso e quem é que tem que fazer essa entrega? Até porque a Tokstok também ela atende as lojas como e-commerce, né? É o fracionadinho também lá nas gôndolas, né? Isso você lembrou uma coisa É um interessante, desafio né? muito grande também, né? Então, assim, o e-commerce a gente teve que acelerar muito, eu tive que trazer muitas transportadoras para lá, né? É uma ferramenta de bid do e-commerce, né? Ou seja, quando o cliente entra lá, ele já, pelo CEP dele, pelo produto e pelo preço, já escolhe a melhor transportadora, a mais rápida, que seja mais barata, né? Então, você tem que botar um sistema que faça esse algoritmo, né? Que entregue mais rápido no CEP do cliente, de acordo com o produto, com o menor preço. Caramba. E a gente teve que fazer essa produção, né, essa linha de montagem. Então, lá, junto com o Marcos Padua, que tocava a operação para mim lá, Conheço a o gente Marcos Padua. fez toda uma linha de montagem com esteiras, com a parte de packing, né? Então, imagine assim, né, uma taça de cristal, voltando ao exemplo, para você embarcar num caminhão, você tem que maluco. pegar plástico bolha, botar papelão, Exatamente. colocar num saco de ar, colocar numa caixinha, né? Então, é moroso a parte de packing, né? O picking é até rápido, mas o packing é moroso. Então a gente tem que fazer linhas muito grandes, muito bem dimensionadas, para conseguir dar essa vazão no packing. E transportadoras que transportassem todo esse tipo de homogeneidade de produtos, né? Então foi um desafio muito legal lá também. Mas uma coisa super interessante que você falou é isso, né? A Tokstok, ela tem um sistema de reposição da gôndola que é exatamente a quantidade que cabe na gôndola. Para o pessoal entender, imagine que você entra numa loja Tokstok e tem 50 taças de champanhe de cristal translúcida. Quando a gente vai repor, né? E aí, exemplo da Tokstok, as lojas são repostas 2 vezes por semana, né? Quando a gente vai repor, o sistema calcula quantas taças vendeu das 50, qual é o intervalo de trânsito do caminhão para repor. Então, imagine que precisa repor 20, né? Então, está dizendo que na gôndola tem 30. A gente repõe 20 para fechar as 50 na gôndola lá. Só que a caixa master, às vezes, não é de 10 ou de 20, é de 6. Então, você manda 3 caixas master que dá 18 e 2 taças literalmente só, né? Então, lá tem uma chamada ETR, que é a embalagem de transporte retornável, que é uma caixa de acrílico, onde você colocava uma colmeiazinha de acrílico também, colocava a tacinha uma do lado da outra, fechava, né? Claro que com vários outros SKUs e vários outros produtos de vidro para mandar. Só que isso aí dá um fracionamento ao extremo, né? Você tem que ter as pessoas lá compondo essas caixas uma a uma para enviar para a loja. Então gera morosidade, mas gera uma curacidade, uma perfeição no envio, sem avariar, sem quebrar uma taça dessa, que é super interessante, né? Caramba, mas todo esse tempo, né, que você passou, essa jornada, né, e é engraçado que logística é isso, né? Você sai do CD, vai para outra empresa, de uma outra empresa, só muda só o produto, né? Porque a operação é a mesma, o desafio é o mesmo. Não, eu brinco assim, né? É uma realidade, né? Logística, ele é processo e disciplina em cumprir esse processo, né? Então, assim, todo mundo fala, né? É receber, armazenar e expedir, né? O problema é que o que tem no meio disso é que torna super complexo, né? Então você tem que ter um processo de recebimento super bem desenhado, um processo de armazenamento super bem desenhado com as inteligências, né? O WMS super bem parametrizado, né? Na localização dos produtos dentro do CD, mais perto da doca, mais perto da expedição, o que gira em maior quantidade no picking, né? Toda essa inteligência você tem que ter. Depois desse processo bem feito, você tem que ter a disciplina de cumprir, né? Os líderes que estejam lá engajando, né? A cultura, e, né? Motivando e acompanhando isso. E uma tecnologia que se adeque ao seu processo, né? É a minha próxima pergunta para você. Quando você olha hoje para esse grande volume que hoje a logística passou a ser uma estratégia, ela é estratégica para as empresas. O que nem pensar nisso esquece que ela vai ter problemas no futuro. Mas hoje a tecnologia que existe hoje,
e o que está acontecendo com a logística hoje. O que você entende? Precisa melhorar a tecnologia, precisa trazer outro modelo de tecnologia, porque a gente sabe que o WMS ele é o que era, hoje tem uma melhor WMS, mas as empresas estão mudando dos próprios WMS para a dinâmica, para o volume, para a capacidade, o espaço, utilização de espaço. Como é que você vê essa questão da tecnologia e inovação? Não, eu tenho a certeza do seguinte, né? A tecnologia, ela bem aplicada é a melhor solução que você pode ter, né? Então, assim, uma operação logística de médio e grande porte, ela tem que ter todas essas tecnologias embarcadas, né? Mas, assim, para concluir, você tem que ter seu processo bem desenhado, seu processo funcional, e depois você escolhe a tecnologia que encaixe a seu processo, né? Um grande erro que eu vejo nas empresas seja por branding, ou por indicação de alguém, ou pelo tamanho da empresa, ou pelo nome, você comprar uma tecnologia e querer adequar seu processo a ela, voltar para o zero e tentar saber se vai funcionar, né? Então, assim, depois do seu processo bem feito, você colocar um WMS, um TMS é uma coisa importantíssima, né? Frete hoje é uma coisa cara, auditoria de frete, um software de rastreabilidade, né? Até porque a gente está falando muito que o cliente é a coisa mais importante. Então, você saber, além de onde está e quando vai ser entregue, a informação é muito importante para o cliente, né? O cliente não só quer receber, né? Hoje o cliente de e-commerce, hoje a venda está migrando muito para o e-commerce, ele quer... Faturou, eu quero a informação. É isso aí. Está em separação, eu quero a informação, né? Foi expedido, está a informação. Mesmo redespacho, eu acho que tem cliente que já sabe melhor do que a gente, né? Então, assim, a informação também é muito importante, né? O nível de serviço é importantíssimo. Então, assim, uma operação tem que ter um bom WMS, um bom TMS, um bom field, né? Um sistema de campo, né? De rastreamento, né? Se tem montagem, mais ainda, né? Eu me lembro logo quando eu comecei, o montador ia, a gente não tinha feito a entrega. Mas por quê? Porque tem esse desencaixe, tem esse problema de trânsito, tem esse problema de ruptura, né? Mas na hora que você coloca um WMS, na hora que você coloca um TMS, na hora que você coloca um sistema de field, o montador só recebe a informação que vai montar na casa de Eurico depois que Eurico recebe. Essa é uma convocação, né? Convocação ativa, né? Então, assim, isso é uma coisa importante, né? Hoje tem os WMS já com inteligência artificial, né? Não generativa ainda, mas que ele começa a compreender, ter o machine learning. Então ele começa a dizer, esse produto está girando mais do que esse, traga uma quantidade maior, coloque ele mais para frente, né? Você está faturando ele mais em um determinado horário, então a realimentação do buffer para o picking tem que ser nesse horário, né? Os primeiros WMS, como é que funcionava, né? Você tinha um horário que você dava um corte, você pegava tudo que estava em cima, colocava no pique embaixo, na mesma quantidade, no mesmo... Então, essa transformação também acontece nos sistemas de logística, né? Hoje eu estou na Polishop, né? A Polishop ela é uma empresa multicanal com omnicanalidade, né? Por que eu falo essas duas palavras, né? A gente tem um telemarketing, a gente tem uma rede de TV, a gente tem o e-commerce. Que é boa pra caramba, que vende demais ali, né? E eu adoro assistir, né? Porque eu tô lá, não, mas assim... o CMO da gente, o Rogério, é muito bom em marketing, então os vídeos são extraordinários. O produto você aprende realmente, né? O diferencial, né? A Polishop ela só tem produtos exclusivos ou marca própria, né? Então, o que a gente vende tem que ser explicado, porque não tem no outro mercado, né? Então, o marketing da gente ele tem que efetivamente explicar e mostrar o diferencial, né? Essa é a grande sacada. Então, assim, o exemplo da panela, né? Que é nosso carro-chefe, né? A panela, o que é uma panela? Uma coisa que você coloca no fogo e faz alguma coisa, né? Mas a nossa, no meio fogo, untada, ela faz cada prato, né? O ovo é a coisa mais conhecida, mas o ovo Inclusive, é um básico, né? O pessoal fala o seguinte, você não sabe cozinhar, assiste Polishop, lá que você aprende a cozinhar com as panelas dele. Pois é, né? A Air Fryer, né? Que ela foi que lançou a Air Fryer no Brasil, né? A Air Fryer a gente pensa que é batata frita, né? Mas, a gente faz picanha em Air Fryer, né? E hoje todo mundo busca ser mais sadio, né? Esse mundo muito dinâmico, né? Então, assim... E a gente tem essa dinâmica lá, né? Live commerce, né? Foi a primeira empresa a fazer junto com a Vetex, junto com o YouTube, né? Então, quando tem esse tipo de ação, eu fico 24 horas no CD, né? Porque você sabe que... É uma loucura. Quem comprar agora recebe amanhã. Quem comprar agora tem frete grátis. E eu tô sendo pego de surpresa e... Eu já digo pro marketing, ó, quando for fazer uma coisa dessa, me avisa que eu vou fazer plantão, né? Senão, quando eu abro a operação no outro dia, eu tô sufocado num determinado SKU que não foi avisado para mim, né? Boa. Então, hoje eu tenho um alinhamento muito grande, porque assim,
A logística no varejo, ela é back-office, né? Ela não é atividade core, né? Mas a gente é muito impactante. Então, eu tenho que trabalhar para contribuir, né? Então, assim, o que eu falo sempre, vamos ter uma ação de panela. Qual é a panela? Qual é esse SKU? Eu já alimento o picking desse SKU. Já faço pré-embalagem desse SKU, né? Para conseguir atender. Porque vende, né? Na velocidade. O volume é muito grande, né? Você imagina que quando faz um anúncio desse, duplica, né? E a gente vende 60 mil panelas por mês, né? Só panela boa. Então, assim, eu tenho muitas preocupações. Desde 2010, nas empresas que eu faço a parte da distribuição, né? O que é que eu chamo de distribuição? É a equipe que faz o cálculo junto com o algoritmo do que a loja vai precisar, né? Só que imagine que, assim como na Ricardo, que eu já tocava isso, na Polishop a gente tem loja em Manaus. Então, se você vai dizer assim, eu vou fazer uma live e-commerce, eu vou fazer um anúncio no e-commerce, ou eu vou fazer uma promoção, eu preciso ter no mínimo o transit time para chegar o produto em Manaus, né? Mas em Manaus, né? E como eu tenho 17 anos de logística, isso não era visto na área de marketing e na área comercial. O Ricardo Nunes, que era da Ricardo na época que ele era o gestor lá, eu me lembro que eu sentava com ele e a gente vai fazer na Globo esse produto aqui, e ele adora, né? E de 1.900 para 999. Eu digo, vai alavancar quanto? 30%. Eu digo, deixa eu pegar o estoque aqui. Eu tenho vários CDs que não tem o estoque para isso em loja. Então você tem que me dar um prazo aqui para eu fazer essa distribuição. Porque não adianta a gente investir em marketing, investir na Globo e não conseguir ter o produto para entregar, né? Então isso é uma coisa que... E ele é bom de vendas, né? Muito. Ele é elétrico, né? Ele tem o marketing na veia, né? Nossa. É como o João, né? O João Apolinário, eu respondo direto com ele, é mentoria grátis todo dia, né? Meu Deus. Então, assim, ele olha um produto e a gente tem um comitê de produto lá, né? Aí ele mostra o pessoal de sourcing, de procurement, mostra um produto lá e eu digo, que produto extraordinário. Aí ele faz assim, não, mas se a gente fizer isso e trocar isso aqui, aí é que vai vender. E aí você enxerga e descobre uma coisa que você não tinha visto, né? Então, assim, ele tem uma visão para produto que é o que o Ricardo tem de marketing, de fazer vender, o João tem de ver um produto e transformá-lo, né? O Jorge Foreman, não sei se você sabe a história, mas não é de logística, mas é interessante, né? O Jorge Foreman tinha um grill no Brasil, e aí o João disse assim, não, se a gente colocar uma bandejinha para o óleo escorrer e mostrar que depois de utilizar o grill, a gordura vai e o gosto fica, isso vai ser extraordinário. Então, a média de venda de grills por mês no Brasil era 3 mil. Depois que ele fez isso, passou a ser 30 mil. Ele comprou a patente do Jorge Foreman, trouxe para o Brasil e foi um sucesso de venda. Acho que todo mundo tem em casa um grill. O brasileiro adora um churrasco. Jorge Foreman, né? Então, assim, a pessoa quando é especialista, né? Tem um clínico para isso. Eu entro em galpões, em CDs de logística, coisas que só eu enxergo, né? Assim como cada um tem sua aptidão, ele olha o produto e só ele enxerga aquilo e vira um campeão, né? Mas deixa eu te aproveitar, porque a gente está falando de muitos assuntos relacionados à logística, e eu vejo que você tem, em todas as grandes operações que você optou, sempre teve alguém que te acompanhou, então você teve bons liderados, vamos dizer assim. O que você tem visto essa questão dessa nova formação e os novos líderes? Porque a logística passou a ser sangue na veia, né? Como é que você tem visto essa questão do desenvolvimento, tanto da liderança, quanto também dos novos mão de obra está chegando aí, porque agora está crescendo de todos os lados. E falta mão de obra especializado, não só para a logística, mas para uma série de outros setores. Eu acho assim, né? A gente está falando sempre de grandes operações e ninguém faz nada só, né? Então, eu sempre tento criar Primeiro, eu tenho uma gestão super humanizada, né? Eu comecei lá atrás em logística, onde a pessoa do depósito era um capitão, um coronel, né? Um senhor de engenho, né? Só no chicote e na pancada, né? E isso aí não dá o resultado necessário, né? O resultado necessário é você engajando, mostrando o propósito, né? Falando que a pessoa que separa vai para a pessoa que empacota, que vai para uma entrega, que vai deixar uma pessoa feliz, se põe no lugar dela, que qualquer pessoa faz compra. E isso vai dar um resultado para a empresa que vai poder ser revertido para você em investimento, em bônus, em divisão de lucro. Então,
eu tenho uma formação também em gestão de pessoas, porque quando eu estava na logística começou a ter um quadro muito grande, eu disse, eu tenho que entender de pessoas, tenho que conhecer de pessoas. Então, no meio da carreira, eu fiz um curso em administração de recursos humanos, né? Sou formado em administração de empresa, fiz um curso de administração de recursos humanos. Pela importância de pessoas, né? Hoje a gente está carente de gestores de logística, porque a logística, como a gente falou no começo, você tem que ser apaixonado e tem que gostar, né? Eu tenho 25 anos, estou há 17 anos só em varejo e toda vez que eu estou no CD eu passo horas no chão. Porque o que é que eu falo, né? Atrás do meu notebook eu nunca vou descobrir como melhorar, nem qual é o problema da operação. Então eu gosto de estar no chão, eu gosto de ver com quem está essa dificuldade, entender a dor, para ir sentar no notebook e tentar fazer um planejamento e uma estratégia melhor, né? Por vários lugares que eu passei, infelizmente eu tive que substituir pessoas que achavam que o gestor não precisa mais estar na operação, que a operação por si só, seja pelo WMS, seja pelo um processo, ela vai andar, né? Infelizmente o brasileiro tem um vício de descontinuidade de processo, ou seja, você senta aí você, Eurico, fala assim, qual é o melhor processo para fazer essa aqui? Aí a gente estuda a solução, faz a análise e diz, o processo é esse A. Daqui a 6 meses, você volta lá. Alguma coisa começa a dar problema, você fala, e o processo A? Aí olha para todo mundo, deixou de ser feito. Então, assim, como é que a gente faz para esse processo A nunca deixar de ser feito, né? Tem que ter uma gestão, tem que ter um acompanhamento, né? E vejo muitas vezes a pessoa achando que o gerente já é o presidente, né? Não precisa estar mais na operação. Isso é muito importante que você falou. Porque as pessoas acabam, porque ela domina o assunto, né? Ela domina o assunto, ela deixa de, às vezes, de cumprir, porque ela acha que já dominou todo o assunto e esquece que tem uma cadeia abaixo dele. Acha que a operação vai andar por si só. Por si só. Ela até anda por si só, mas com essa cadeia hierárquica, está cada um cumprindo o seu papel, né? Eu acho que tem já várias universidades investindo em formação, né? Vários cursos paralelos, várias empresas. O aprender é uma coisa eterna, né? Eu agora no momento estou fazendo um curso em ESG, porque eu acho importante, né? A gente tem muito papelão, muita embalagem, isso. Perfeito. Os CDs, né, são 40, 50, 70, cada vez maiores pela necessidade e no nível de SKUs. Então, assim, temos a reaproveitamento de água, energia elétrica, emissão de gás carbônico. Então, acho que o ESG para a logística é uma coisa que vai ser importante. Mas eu não estou falando isso por isso, estou falando que assim, eu tento aprender o tempo todo, né? Claro. Se você está lendo, se você está estudando, você está se qualificando sempre, cada vez mais. E às vezes a pessoa faz assim, eu fiz um tecnólogo em logística, já posso ser o rei. Não é, né? O aprendizado é sempre eterno. Eu desço para conversar com o separador, um conferente e aprendo com ele todo dia. E muita solução está lá com ele, né? Muita solução da operação está com ele, no problema, do dia a dia, né? Então, assim... e a concorrência é gigantesca, né? A gente conversou aqui antes em off o cross-border, né? O cross-border agora vem gritante, né? Eu faço parte do Comitê de Logística do IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo. A gente está fazendo um trabalho, né? Para tentar barrar isso, porque você imagina assim, Polishop tem produto importado, né? Mas todo produto a gente tem que fazer a certificação dele no Brasil, né? Cada produto só para certificar uma única vez é 15 mil. Né? Mas você pensa que assim, né? Eu tenho que certificar, depois eu tenho uma Anvisa, eu tenho a Brinq, né? Então a gente tá com esses cross-border entrando com alguns produtos aí que não tem nenhuma selagem dessa, né? Não foi fabricado aqui. Agora que a questão do imposto vai vir, né? Então vai ter não tinha nem esse recolhimento, né? Só que isso é uma competição muito grande que pega grandes players, né? Então assim, você tem que estar buscando o tempo todo. Volto a dizer, ter o cliente no centro, né? Preocupação com o cliente, ter uma entrega rápida, né? Exato. E ter uma entrega com qualidade, né? Então, assim, a logística hoje ela tem que pensar, né? O gestor tem que ter uma acuracidade na mão, uma capacidade produtiva na mão. E quando eu falo capacidade produtiva, é que você tem que estar com um time bem montado e com o melhor processo para você produzir mais. Porque, assim, você tem que rentabilizar. Com certeza. Hoje todo mundo está fazendo PNL de CD a CD, né? Quanto esse CD me deixa de rentabilidade, quanto esse CD produz. Eu mesmo tenho uma métrica lá que eu faço. Quanto eu faturei no e-commerce, quanto eu faturei para as lojas e divido pelo número de funcionário. Boa. Né? Então, assim, se eu consigo faturar mais para o e-commerce dentro do mês, eu consigo deixar meu custo mais barato, né?
Olha só. E em cima disso tem todo o Inteligente. custo de energia, custo de Sim. combustível, custo de tudo que a gente faz para rentabilizar. E eu divido isso com o time, porque a gente faz uma divisão de bonificação e premiação no final do mês para o Ah, time, né? já Então, sabe assim, já o objetivo da premiação. e volto a falar, pessoas, engajamento dessas pessoas é importantíssimo, né? Então, a exemplo da Polishop, né? No dia do seu aniversário você folga, tem o aniversariante do mês, Uhum. quando tem a sazonalidade, Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday, a gente faz uma camisa específica, faz campeonato entre as equipes para estar engajando, né? Tentando motivar esse pessoal, porque só assim você vai ter uma operação de qualidade, que é sempre um mix, né? É o processo bem feito, a tecnologia bem aplicada e gente Gente para preparada. fazer isso tudo andar contente, né? Time é tudo, né? Por isso que quando a gente estava conversando, Marcos Pádua, Carlos Grilo, Felipe Trigueiro, né? Esse time que Nossa. eu formei, me ensinou e eu contribuí com eles, fez com Caramba. que a gente tenha uma logística de excelência, né? E eu sempre falo que tem os desbravadores, né? Os desbravadores lá atrás, quem começou, eu vi de um tempo de que já estava pronto alguns caminhos, mas a gente vem desbravando, e hoje a gente tem muitas pessoas, muitos especialistas, né? Que contam a história e falam, não é do meu tempo, mas é por isso que eu tive tanta facilidade na minha época. Por exemplo, teve tempo que não tinha o WMS, era tudo Não. no controle, na mão, né? Mas eu acho que os tempos são outros e vai melhorar cada vez mais com a inteligência artificial, né, com muita coisa boa vindo de fora, muita informação de novos produtos mais práticos, mais rápidos, mais, né, de velocidade. A gente tem as transportadoras, caminhões, enfim, a própria mobilidade urbana. Mas caramba, que bate-papo legal, cara. Você deu um giro geral, assim. Eu acho que legal é o seguinte, eu adoro a matéria que eu não preciso fazer perguntas. Foi Foi legal, legal. muito obrigado mesmo. Qual é a dica que você dá para esse público que está assistindo você aqui? A gente tem gente, inclusive de Portugal, está assistindo, muita gente de Portugal Legal. assistindo a gente lá, pessoal de Portugal. Quero mandar um abraço lá para a Thalita, que está sempre mandando para nós. Hoje foi bastante gente que assistiu aqui. Qual a dica que você dá para quem está começando a pensar em entrar na logística, né? E olhar para esse mundo que é a logística aí? Qual que é a dica que você dá para essa pessoa? E qual é o caminho que ela pode traçar para chegar e ter uma posição? Assim, não só começar como a tua, tem que começar lá de baixo. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa? Assim, a primeira dica é conheça as operações logísticas, porque você tem que se apaixonar, né? Tem que tocar no coração, porque a dedicação é muito grande, né? E a segunda é humildade, né? Humildade para saber que não tem a fórmula mágica, não tem a fórmula secreta, né? Você não entra sabendo tudo, nem achando que vai ser simples. Formar time, acho que a formação de time é importantíssima. E criar amizades e grupos, né? Assim, essa troca de experiência é importantíssima, né? O benchmark. Eu quando estava conversando aqui na máquina de vendas, falei de Magalu e Via Varejo. Sim. Tenho vários amigos, quando nós éramos concorrentes, que trocavam experiência, porque sabemos que tem espaço para todo mundo, Sim. tanto na logística como no mercado. Então, eu posso dar exemplo de pessoas que estão na Magazine Luiza, como o Luiz Fernando Kifuri, que é amigão meu e a gente sempre foi concorrente. Então, isso é importante, né? Você pegar a sua experiência com a experiência de outro, com a literatura do mercado e com os processos corretos, com a ferramenta correta, o sucesso é garantido. E dedicação, né? Se você não tem dedicação na vida, não quer aprender, não está estudando e não está se dedicando, é difícil, né, dar certo, né? Uhum. O nome trabalho, né, vem lá da Roma Antiga, que era triparium, né? Só quem trabalhava era ladrão e escravo, e era chicoteado, né? Então, assim, o trabalho requer suor, né? Sem o suor não há glória, né? No pain, no gain, né? Exatamente. Vou só incrementar um detalhe aqui, a disciplina logística, porque igual você falou, né? Processo disciplina, volta o processo com disciplina. Eu sempre falei que logística você tem que ter disciplina para tudo, até porque o cliente ele aguarda que você seja o melhor em tudo, né? Então, disciplina é tudo. Mais uma vez, eu quero te agradecer, Leonardo, Eu por que estar agradeço com a gente aqui. Foi demais, cara, esse bate-papo. E eu espero que você volte outras vezes aqui para contar mais história para nós, porque nós temos muito para se falar de logística aí daí, né? Com certeza, é só fazer o convite, estarei de volta. Obrigado. Obrigadão, meu amigo. Obrigado, viu? Pessoal, esse é o bate-papo com o Leonardo Campos. Ele hoje é diretor de logística da Polishop. Claro que uma história fantástica da logística. Essa matéria vai pro ar. Assim que a gente der um print para você, mandamos aqui nas redes sociais. Um abraço, espero que você tenha gostado. Até o próximo programa.